Olá, meus queridos e queridas, estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malk e hoje nós estamos recebendo um pastor bem jovem, pastor Gustavo Irle. Isso. Prazer, obrigada por ter aceito o convite. Nada. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história da vida deste pastor tão jovem, né? Amém. Eu que agradeço pelo convite. É o mais novo pastor que a gente tem aqui. Gente, feio, né? Muito feio esse pastor. É. A noiva dele tá aqui também, a Bianca, deve concordar comigo, né? Então, pastor, eu queria que você começasse se apresentando. A gente já conversou sobre o você, né? Uhum. Ele me permitiu. Então, começa se apresentando. Quem é Gustavo Irle hoje? Quem é o Gustavo Irle hoje? Isso. Hoje eu sou o pastor da Igreja Adventista da Barra da Tijuca, noivo da Bianca, e até mesmo acho que vem na frente disso, né? Isso talvez é o que as pessoas querem saber. Mas o que vai estar à frente disso, pelo menos na minha perspectiva, é que eu sou um filho do Deus Todo-Poderoso e um servo dele. Acho que essa é a minha definição hoje. Porque ainda não é pai. Não sou pai. Não mas sou... é filho. Sou filho. Sou irmão. É noivo. Quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã mais nova, mais velha? É mais nova, a Giovana. Ah, é? A Giovana? Tá com quantos anos a Giovana? Giovana tem 21. 21. O pastor tá com? 24. E vai fazer 25 quando? Só ano que vem, 3 de janeiro. E é no começo do ano. Comecinho do ano. Então, pastor, eu queria que você começasse aí falando pra gente como é que foi tua infância. Eu nasci no Rio de Janeiro, a gente já sabe que você tem uma irmã mais nova. Sim. Mas assim, seus pais eram da igreja já? Conta essa história pra gente. Então, a minha família é uma família de adventistas, né? Vamos dizer assim, sou pastor da igreja adventista, então eu sou a minha parte de mãe, eu sou a 5ª geração. Uau, esqueceu o recorde daqui, hein? E por parte de pai eu sou a 4ª geração de adventista. Então, bem no início da igreja, em ambos os casos, entendeu? Por parte de mãe, foi a minha tataravó que se converteu ao início do adventismo aqui no Rio de Janeiro, na 2ª igreja adventista do Rio, que foi a igreja de Nilópolis. A primeira foi a igreja do Mé, e depois foi a igreja de Nilópolis, que foi fundada ali, e minha avó se converteu naquele movimento da abertura daquela igreja. E do início do adventismo em si no Brasil foi quando o meu bisavô se converteu lá em Teoflotone. Só que ele era muito mais novo, né? Quando ele se converteu, e a minha tataravó se converteu já com mais idade. E aí teve um encontro entre meu pai e minha mãe aqui no Rio de Janeiro. Dentro da igreja. Não foi dentro da igreja, porque tem outra cultura dentro da minha família, que eles são de colégio interno. Então ambos estudaram em colégio interno, mas não se conheceram. Mas uma amiga da minha mãe conheceu o meu tio Roberto, e eles começaram a namorar e tal. E meu pai viu um dia a foto de uma amiga da tia Andréia. Ele falou assim, eu vou casar com essa menina. Aí falou que ia lá na igreja, olha, eu vou lá na igreja, pode falar com ela que eu vou lá pra conhecer ela. Aí chegou, meu pai era bem alto, mais de 1,90 m, um alemãozão grandão, eu que sou baixinho assim, comparado com ele. Aí ele chegou, sentou, falou, prazer, meu nome é Dante, eu vim te conhecer e tal. E ele começou todo um romance e tal, deles dois, Foi paixão à primeira vista? Não foi não, porque minha mãe não queria, foi até conquistar ela até... Quem é esse cara que veio de outro lugar e tal, pra me conhecer? Então ela veio que ele era uma pessoa boa e tal, e quando ela viu, foi se permitindo a conhecer ele. Que legal. Então... Eles tinham quantos anos? Minha mãe acho que tinha 21 anos, e meu pai tinha 26 anos, mais ou menos. E aí eles começaram a se relacionar, casaram. Eles tiveram o primeiro filho, mas perderam o primeiro filho, que foi o Pedro Henrique. Ah, chegou a nascer? Chegou a nascer, ficou vivo um mês, mais ou menos. Que pena. E aí veio o Gustavo, que sou eu. Aí veio eu, loirinho. O cabelo era tão branquinho assim, loiro que parecia que era careca. Depois veio minha irmã, de quase 3 anos, 3 anos de diferença.
E aí tem algo importante aí da minha infância, né? Que você até chegou a perguntar. Quando eu tinha 4 anos, minha irmã tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, meu pai começou a sentir algumas dores que ele nunca tinha sentido antes e começou a fazer alguns exames e tal. Até que ele teve uma crise muito forte, ele trabalhava com ambulância de UTI e tal, então dirigindo ele desmaiou e ele começou a fazer mais exames ainda e descobriu que ele estava com câncer. E quando ele foi entrar para a mesa de cirurgia, ele chegou a entrar, mas não chegou a operar. Porque o médico falou assim, olha, não tem como operar, ele só tem mais 1 mês de vida. Foi isso que aconteceu? E foi literalmente 1 mês de vida. Nossa, você tinha 4 anos? Eu tinha 4 anos. Desde aquele momento que o médico falou assim, olha, só tem mais 1 mês, e realmente foi aquele processo. E você tem memória dele? Então, memória do meu pai eu só tenho nesses momentos. Nesses Mas momentos... é porque te contam ou é porque você que eu lembra? Agora, os momentos bons que eu tenho com meu pai é muito do que as pessoas me contam. Memórias assim que eu sei que é minha, acho que tem uma ou outra dele bem, sem ser no hospital. Mas no hospital eu tenho memórias dele mesmo. Memórias da última conversa. E era novo, né? E era muito novo. Ele morreu com Então, ele tinha 33 anos. Idade de Cristo. E minha mãe tinha 28, com 2 filhos. Então... História meio parecida com a minha, né? Eu ia até chegar a comentar isso aí, falei, olha, nossa história é um pouco semelhante, né? Minha mãe também foi viúva muito cedo, muito nova. E ali começou uma jornada, talvez, porque tudo muda. A minha mãe teve que iniciar a jornada de trabalho fora, ela trabalhava em casa, fazia bolo e tal. Depois ela começou a trabalhar para fora, então o volume aumentou porque ela tinha que manter a casa. Minha avó sempre ajudou, mas acaba que eu nunca tive a presença da minha mãe. E aí talvez começou muito o meu questionamento com Deus. A minha relação com Deus, no início principalmente, veio muito de um questionamento que eu tinha. Por quê, né? O porquê que meu pai tinha morrido. Você chegou a perguntar, que Deus é esse? Eu nunca perguntei que Deus é esse, sabe? Eu sempre quis, tipo assim, eu sempre soube e entendi, nossa, Deus é Deus, tipo, tá. E me sempre teve, porque não isso, eu não vivia isso o tempo todo. Mas eram momentos específicos que sempre me vinha essa pergunta. Então, talvez quando a gente passava por alguma necessidade dentro de casa, na minha cabeça era assim, se meu pai estivesse aqui seria diferente. Ou eu nunca fui de compartilhar as coisas com a minha mãe. Às vezes eu queria compartilhar, talvez eu estava gostando de alguém, eu estava, sei lá, coisas de homem, né? Você ficava se segurando. Eu não conseguia, eu não falava. Se fosse uma figura masculina, e eu falava talvez assim, você... se eu tivesse meu pai aqui, eu ia conseguir ter alguém para compartilhar, para falar. E essa sua avó, ela também era sozinha? Você não tinha o avô? Não tinha avô. Então foi... Porque foi uma separação bem difícil ali, sabe? Meu avô, só Jesus. Então... A minha avó criou os filhos dela, um casal de filhos sozinha, e minha mãe criou os seus filhos sozinha também. Então, muita presença feminina. Muita presença feminina. Você sentia essa falta de... Sim, então, eu estava até conversando com a Bianca ontem, a gente estava fazendo curso de noivos, né? Falei, amor, eu não tenho uma referência masculina dentro da minha casa, sabe? Então, é uma luta constante, tipo assim, o que eu tenho que fazer, o que eu Mas tenho você que ser, sente então... que isso é... Eu acho que isso aí é nato, né? Do homem também. Sim, tem muito disso. E olha, até uma experiência, talvez, que eu tive com Deus em relacionado a isso. Eu lembro que eu encontrei Estava na igreja, fui fazer uma semana de oração e fiz uma amizade muito boa com o Wellington. A gente lembra que a gente saiu para ir no restaurante, e no caminho do restaurante eu falei assim, olha, o pai dele não era realmente pai e tal, mas tinha uma questão lá, mas adotou ele, criou ele, considerava como pai. Eu falei assim, olha, o Zico te ama muito. Eu lembro que a gente estava conversando sobre, tendo esse diálogo, né? Ele falou, mas eu sei que ele me ama muito. Aí falou, no início foi muito difícil, tá? Mas hoje eu sei se eu cheguei onde eu cheguei é muito por conta do Zico, que me ensinou e tal. E eu lembro que eu entrei no restaurante, eu entrei no banheiro do restaurante e falei assim, pô, Senhor, eu nunca tive essa pessoa. Eu nunca tive esse pai. E na mesma hora Deus falou assim, eu fui seu pai. É verdade. E eu olhando para trás todos os detalhes que eu tive,
Porque aqui que eu lembro diversos momentos eu chorando sozinho. Porque eu não poderia... Acabei assumindo uma responsabilidade, talvez, quando era minha, mesmo sendo criança. Então eu nunca... Não queria mostrar pra minha mãe que eu estava chorando por algo. E aí eu lembro que eu chorava sozinho. Eu sei que Deus estava ali comigo, me guiando, me mostrando como... E Hoje conduzindo a minha vida. Você teve o maior dos pais, Eu tive o maior dos pais. Então, tipo assim... Porque você já, pelo fato de você já estar ali nascendo nessa igreja, eu acho que já é uma vantagem muito grande, né? Você já pensou nisso? Aquele que não nasceu dentro da igreja, por exemplo. Então, eu sempre tive pessoas ali, tipo, dentro da igreja, me orientando, principalmente sobre esse Deus. Talvez por isso que eu nunca perguntei para Deus assim, poxa, quem é esse Deus que fez isso comigo? Porque eles me traziam uma outra perspectiva diante da glória, do poder de Deus, mas que mesmo assim, diante talvez da minha maturidade espiritual, eu não conseguia compreender. Entende? Entendi. Eu fui parar de perguntar para Deus o porquê com... Tem quanto tempo? Tem 4 anos. 4? Foi. Não, 4 não. Foi na pandemia. Foi no primeiro ano de pandemia. 2021, no caso. 20 ou 21? Não lembro. Foi o primeiro ano de pandemia. Acho que é 20. Foi muito bom. Foi muito bom. A pandemia, pra mim, tipo, fez muito bem pra mim. Você estava na faculdade nessa época? Eu tava, só que eu voltei pra casa. E aí, fiquei esse período em casa, ali é tudo online, foi remoto, online, né? E aí, ali foi quando eu tive esse encontro com Deus. Eu lembro que eu li o livro de Jó em um dia. Os 42 capítulos. E no final do livro, Deus responde Jó, né? Ele começa a se revelar e fala assim, quem é você, Jó? Onde você estava quando eu fundei o mundo? Ele começa a falar sobre a sua glória, sobre o seu poder, sobre o ser criador. E a partir daquele momento que eu entendi e compreendi quem é esse Deus, eu nunca mais questionei. Mas eu escolhi, que também é uma escolha, confiar nesse quesito. Então, eu sei que hoje eu tenho a maturidade para entender que meu pai morreu por consequência do pecado. Não foi porque Deus quis. A consequência, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a graça de Deus, a salvação de Deus. E que eu vou encontrar meu pai logo, logo. No nome de Jesus. Amém. Só dando uma pausa aqui para agradecer a Júnior Lobo e Cláudia Laranjeira, né? Para não esquecer. Sem eles isso aqui não acontece. Você viu semana passada, né? Júnior teve um problema e a gente teve que adiar a gravação. Não dá. A gente tem que ter é uma equipe. É uma equipe. É isso aí. Mas, pastor, algum pastor na tua família ou você é o primeiro? Tem alguns. Alguns? Tem alguns pastores. Você se inspirou em alguns deles? Para ser pastor? Eu nunca quis ser pastor, Kiko. Nossa, eu não... Você era daquele que falava assim, eu não vou ser pastor? Não, tipo assim, talvez... Ou você não tinha pensado? Eu já pensei. Ou você Por quê? pensava em outra profissão? Por conta dessa influência dos meus tios, então, eu tenho um irmão do meu pai que é pastor e a irmã dele também casou com um pastor, da igreja adventista. 2 tios aí. Isso, 2 tios. E as primas da minha mãe, alguns são casadas com pastores também. E minha mãe trabalhou na obra há muito tempo. Então eu sempre vivi dentro desse ambiente onde eu tive pastores à minha volta. E talvez por conta disso eu me questionei a Deus e falei assim, será que eu seria um bom pastor? E eu nunca quis ser pastor, né, por conta da Bianca, falar que era culpa dela. Mas o meu sonho sempre foi casar e construir minha família. Eu vou realizar esse meu sonho de casar agora em dezembro, se Deus quiser, para a honra e glória de Jesus. Que dia? Já tem dia já? Dia 14 de dezembro, pessoal. Uau. Dia 14. Né, amor? Tá aqui, olha lá, sorrisão. Chegando. Falta pouquinho. Menos de 100 dias, né, amor? Contagem regressiva. Contagem regressiva. 96. Só que eu sempre, ainda mais porque eu vi isso de perto, eu não queria que a minha família passasse pelo que a família do pastor passa. Então, é questão de julgamento. Todo mundo olha a família do pastor. E, tipo assim... Mas já teve pastor aqui falando que passou porque era rico. Todo mundo fala assim, é rico. Não, A mulher, né? A mulher de pastor é rica. Sim, Ó, sim, mulher de pastor é rica. Tem de tudo, tem de tudo. Então, se não é rico, é ladrão, né? Ainda tem isso. E aí as pessoas olham, tipo assim, poxa, o filho do pastor. Então sempre são pessoas muito podadas, talvez em muitas circunstâncias, dependendo da igreja, das pessoas que estão ali, né? E, querendo ou não, agora é dentro da nossa igreja, né? Então, pelo menos, em 3, em 4 anos, o pastor
muda. Eu posso estar aqui agora no Rio de Janeiro e eu posso ir lá para Belém. Bianca tá preparada? Tem que estar, né? Eu falo, ó, nosso primeiro encontro, eu vou perguntar eu sobre fiz de isso. tudo para desmotivá-la, mas... Eu vou perguntar Então a sobre gente chega isso. lá. Então, por conta disso, eu falei, eu não queria. Entende? E aí Deus foi conduzindo as coisas e depois Deus me mostrou que Ele plantou a semente com um dos pastores, que era da minha família. Quando eu tinha 9, 10 anos, a gente estava indo visitar a nossa família em Teoflotone. Ele falou assim, Gustavo, você seria um excelente pastor. E ali eu sei que a semente foi plantada no meu coração. E Deus foi cuidando até chegar o momento onde eu... Mas você chegou a pensar em outra profissão? Eu já estava com outra profissão, tudo certo, encaminhado. Qual que Porque era? eu estava no 3º ano do ensino médio. E aí eu lembro que a minha prima é gerente de um banco e tal. Ela falou, olha, você se forma, começa a fazer ADM, o contábil, e eu vou te puxar para trabalhar aqui no banco. E por conta da morte do meu pai, eu sempre tive o desejo no meu coração de quê? Ajudar em casa. Então, para mim não era nem o que eu seria, mas a oportunidade que eu agarrasse para conseguir já ajudar em casa seria essa. E eu tava ali já, tipo assim, à minha frente a formar. Então, e aí no 3º ano do ensino médio, em setembro, faltando pouco tempo, já estava tudo esquematizado, veio a inscrição pro NASP. Eu falei, eu não vou nem fazer, né? Não tem nem o porquê eu fazer a inscrição do NASP, porque... Eita, passou o tempo, a inscrição foi para a última semana e eu faltei aula um dia. Eu lembro que quando eu faltei esse dia de aula, e eu acordei, e ali tinha uma voz que ela não gritava. Ela não era uma voz que gritava, mas eu só consegui escutar ela. E falava assim, faz a inscrição de histologia para o NASP. E aí naquele momento eu ajoelhei, e aquela voz só cessou quando eu ajoelhei. Eu falei, tá bom, Senhor. Se essa realmente for a sua vontade, eu vou. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, eu tô escutando vozes, tô ficando doido, porque ninguém tá falando comigo. Mas eu lembro que eu fui e fiz. E ali eu fiz também alguns propósitos com Deus. Principalmente financeiros, porque a gente não tinha condições de me manter no colégio. Tinha uma questão do cuidado da minha família, então eu fiz vários propósitos com Deus. E Deus honrou todos os propósitos que eu escolhi naquela manhã, naquele dia. Então eu passei, Deus literalmente pagou a conta. Todos os anos foi um milagre diferente que Deus fez para pagar minha faculdade. Deus cuidou da minha família, então hoje eu não tenho dúvidas de que Deus quer isso para mim. Nunca foi algo do meu coração, mas foi realmente um chamado que Deus me concedeu. E vem cá, e a Bianca entrou aonde nessa história? A Bianca entrou... Gente, então... Eu já rodei como pastor, já fui pastor de escola, já fui pastor de hospital. Perguntar, tem quantos anos de formado? Eu tenho 3 anos só de formado. Formei em 2019. Não, 2019. 2020. 19, 20, 21, 22. 22. Eu formei em 2022. Em 23 eu comecei meu ministério. Então, 23, então se formou, 24, 25. Você foi conhecer ela depois de formado? Fui. E tipo assim, não foi... Não, quando você falou, ela tem a ver com isso? Não, porque tipo assim... eu pensei que ela tivesse... não. Vai lá, igual... Era porque, tipo assim, era por conta da minha esposa que vai ser minha esposa, entendeu? Não era eu nem conhecia ainda. Mas eu era solteiro. Quando eu pensava e me decidi que não seria pastor diante dessa reflexão que eu fiz, eu não tinha ninguém. Mas era por diante do sonho que eu tinha, eu não queria isso pra minha família, entende? E a Bianca aparece, tipo assim... Eu já falei isso pra ela, sabe? Só falta isso. Esse era o sentimento que eu tinha, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito tempo solteiro, sem me relacionar e tal. E foi muito difícil, porque só faltava isso. Eu orava, eu jejuava. Eu fiz um jejum. Tinha um jejum, até mesmo... E aí dentro até, não sei se vai chegar agora a partir do primeiro encontro. Ou é mais pra frente. Que eu quebrei o jejum no nosso primeiro encontro. Entendeu? Por quê? Eu conheci a Bianca quando eu fui transferido para o Hospital Silvestre. Fui ser pastor capelão lá no hospital. A gente frequentava a mesma igreja, só que a gente não se via. Era uma igreja grande, a igreja de Botafogo. Não, e a Bianca é enfermeira, então vocês foram se encontrar no hospital, foi no hospital. Isso?
Ah, então tudo a ver. Então, tipo assim, a gente... Na verdade, a gente tinha alguns amigos em comum. Eu já tinha sido transferido para o hospital. Eu ia começar a trabalhar dia 20 de janeiro. No dia 1º de janeiro, uns amigos chamou eu para sair. Quando eu cheguei lá, tava quem? A enfermeira Bianca. Uhum. E aí eu cheguei, a gente começou a conversar e tal. Mas não teve nada ali, o primeiro contato, só que foi o primeiro contato que a gente teve e começou a se aproximar. Eu comecei a trabalhar à noite também no hospital, então é o plantão que ela trabalha. E a gente começou cada vez a ter mais contato, se entender, conversar, se conhecer mais. E aí foi quando talvez veio na minha mente assim, opa, será que é ela? E aí, pra mim já estava sendo, né? E aí eu comecei a perguntar isso pra depois, assim, será? Eu lembro que a gente conversava bastante sobre isso, tipo, eu falava sobre esse desejo que eu tinha de ter alguém, de eu estava orando por isso, e ela também. Então ela compartilhou um pouquinho da vida dela nesse quesito, e eu também tinha compartilhado com ela. Aí depois ela até me falou, né, depois dessa conversa que a gente teve, eu compartilhei, ela compartilhou, ela chegou no quarto dela, assim, lá na casa dela, ela, Senhor, não é ele. Tipo assim, não é possível. Por quê? Ela já estava tudo planejado para ir para Irlanda. Uhum. E aí apareceu na vida dela, tipo assim, não. Não, vai ficar aqui mesmo, no Brasil. E aí a gente começou a se conhecer, aí teve um momento que ela me perguntou, Gustavo, o que você quer? Aí eu falei, bem, o que eu quero? Aí quando eu fui perguntar pra ela o que ela queria, ela falou que não queria. E tá bom, teve um dia que eu fui, fiz de tudo, e aí não deu certo. Foi difícil, Bianca? Foi difícil. A Bianca foi muito difícil. Foi difícil. Mas valeu a pena, né? Mas valeu a pena. Então, até o momento que ela se decidiu, nossa, eu realmente quero tal. E depois de muita conversa, a gente começou. Aí teve o primeiro encontro. Depois. Já falo pelo seu primeiro encontro? Pode falar o primeiro encontro, então. Beleza. Eu tinha um jejum de não comer doce. Então, bolo, nada de doce eu comia. Tipo, de açúcar. Uhum. E era o jejum até eu encontrar a minha futura esposa. Entendeu? E eu lembro que no nosso primeiro encontro foi muito legal o nosso primeiro encontro. O convite foi tudo muito legal. E eu lembro que no nosso primeiro encontro eu fui, montei uma playlist, a gente entrou no carro, a gente foi lá no Hotel Sheraton. Tem um restaurante lá em cima, muito bom. E a gente chegou no restaurante e a gente comeu. Foi esse dia que eu desmotivei ela ao máximo para se tornar a esposa de pastor. Falei, olha... Você foi sincera, né? Você jogou a real pra ela. Tipo assim, olha, isso. Você não vai ter É isso aí. Eu lembro que eu falei assim... eu tô falando tudo isso pra você. Sobre... Tem coisas boas? Tem. Eu falei as coisas boas pra ela também. Os benefícios que tem em ser, talvez, fazer parte de uma família pastoral. Mas eu falei também dos desafios. Que ela tinha que estar consciente onde ela estava entrando. Então eu falei tudo sobre essa questão de mudança em tanto tempo, seja desse julgamento que vai ter. Então são coisas que vai acontecendo. E aí eu lembro que no final da conversa chegou a sobremesa. Ela sabia que eu tinha esse jejum, né? Aí eu lembro que eu falei assim, Bianca, olha, eu tô comendo esse doce porque eu tenho certeza que você vai ser minha futura esposa. E por isso eu tô comendo esse doce. Eu peguei e dei uma colherada no sorvete e comi. E aí você deixou, né? E aí ali eu quebrei o jejum e tal. Foi... Então, porque eu tinha certeza que era ela, sabe? Pastor, conta agora pra gente, mudando um pouquinho. Como é que é seu dia a dia? Meu dia a dia como pastor? Não. De quando acorda até quando vai dormir. Vai entrar a vida pastoral aí no meio. Mas é assim, eu acordo, eu gosto de correr, eu gosto de fazer isso. Conta pra gente como é que é o dia a dia. É porque eu tenho algo na minha mente que não tem como separar as coisas. Eu sempre tenho na minha mente, tipo assim, eu sou um corpo. Então, o meu trabalho vai interferir na minha vida como um todo, né? Então, normalmente eu acordo, tomo um banho. Se eu não tomar meu banho, eu acho que não sou eu. E, tipo, não dá. O clima, o dia vai ser meio esquisito. Faço meu culto. Ali, meu devocional, eu e Deus. E aí, normalmente... Depende. Ou eu vou responder o WhatsApp, que sempre tem muita coisa para responder. Ou eu vou tomar um café da manhã e aí vou responder no WhatsApp e vendo as demandas do dia a dia. E aí o que acontece? O meu dia não tem uma rotina. Porque cada dia é um dia novo. Cada dia é um dia totalmente diferente. Porque a demanda do pastor ela pode ser uma demanda
ordinária, que, tipo assim, do nada surgiu uma demanda, seja uma visita urgente, seja uma solicitação para ir na igreja, resolver algo, e assim vai. Tem muitas coisinhas que são demandas que não estão programadas. Já tem algumas, até mesmo a visitação. Como eu tenho o horário mais flexível, então eu vou fazer a visita no horário que a pessoa pode me receber. Então tem dia que eu estou visitando, já visitei 9 horas da noite, mas eu já visitei de manhã cedo. Então fazer um café da manhã com a pessoa. Então, ambos os horários. Então assim, na minha rotina eu tento encaixar ao máximo dentro de tudo isso. Que é o trabalho em si, essas demandas que vêm. E aí entra a questão de visitação, da demanda de preparo de sermão, de estudo, da gente se preparar, de leitura. Então eu tenho uma meta diária de leitura, eu tento cumprir essa meta dentro da minha rotina. Eu tenho que malhar. Hoje eu já fui. Então a minha rotina hoje, eu acordei, tomei meu banho, tomei meu café da manhã, respondi meu WhatsApp, fui fazendo algumas coisas do trabalho, da demanda que tinha ali. Mandei mensagem para as visitas da semana que eu... Tá programando. Que eu tô programando já a visita da semana, até dá pra semana que vem, porque às vezes essa semana não dá e a gente já marca pra semana que vem. Então mandei mensagem pra todo mundo que eu tinha pra mandar essa semana, pra gente já se programar dentro disso. Resolvi uma jornada do casamento, liguei pra Bianca, que aí a gente tá na hora de lista de convidados e tal. Aí foi quando eu falei, eu tenho que ir pra academia, senão não vai dar tempo. Aí eu levantei, fui pra academia. Musculação? Aí foi musculação. Fiz uma musculação. Aí passei na farmácia, tive que ir no banco, tinha que passar no banco rapidinho, voltei pra casa, tomei um banho, tal, se arrumei pra gente estar aqui junto. Já pra gravar o podcast? Pra gravar o podcast. E tem outra coisa que eu tenho uma meta. Essa aqui é a câmera que tá comigo. Pode falar. Esse ano eu tenho uma meta de correr uma maratona. Então eu estou me preparando. Legal. Domingo eu corri. Domingo eu só corri a meia. Um pouquinho mais que a meia. Eu corri 22,5. Sim, então, eu tenho a meta de correr uma maratona, então eu estou me preparando. Então, domingo eu fiz um longão, né, que a gente chama. Aí eu estou descansando um pouco a perna, ontem só andei um pouco de bike, mas para a perna circular. Não sei se falou contigo a Raquel lá da igreja. Ela mandou uma foto sua correndo no domingo. É no domingo ou foi no sábado? Foi domingo agora, foi domingo. Ela mandou uma foto, quem estava aqui correndo. Eu estava correndo. E aí foi a meia que teve aqui, aí eu fui e corri, foi muito boa a corrida. Então, foi muito bom, eu fiquei muito feliz com essa corrida, mas... Então, eu tenho esse objetivo. Então, dentro da minha rotina, eu tento colocar isso. Então, eu tenho algumas metas diárias e que ela tem que ser cumprida durante o meu dia. Você é organizado e consegue... Isso porque cada dia é dia. Tem dia que, às vezes, eu não vou conseguir, eu tenho que estar também preparado para isso. Porque, às vezes, talvez seja um pouco frustrante para mim. Eu tenho uma dificuldade de colocar as coisas numa lista e não fazer. Mas às vezes nem é nem por procrastinação, talvez, mas seja porque a rotina às vezes não permitiu que eu cumprisse. Pastor, você é pastor de jovens. Sim. Ou não, porque eu entendo que o pastor é pastor. Mas você é intitulado na igreja como pastor de jovens. Mas você atua também... A gente atua em todas as áreas. áreas. A gente, claro que tem um enfoque, talvez seja pela proximidade que tem da idade. Então, isso permite que eu consiga Eles têm mais facilidade, mais jeito e tal. Entendeu? O que eles trazem mais de questionamento, dúvida, conselho? O que eles te pedem mais? É relacionamento? Cara, um deles acho que é. Acho que mais dos meninos do que das meninas em si. Acho que as meninas, ainda mais porque eu sou homem em si, né? Talvez, não sei, com a Bianca, talvez de alguém chegar e conversar sobre, mas sempre vem, pergunta, questiona. Eu sempre sou muito clara sobre esse quesito. Dependendo da idade, até nem idade pra namorar, né? Então, aí, pastor, aí não dá, né? Vem criança, aí vem tudo, tu imaginar. Mas talvez seja sobre relacionamento, talvez o conflito entre os pais, que existem, essa questão geracional. Eles vêm. Então, poxa, tá acontecendo isso. Às vezes vai assim, pastor, conversa lá com a minha mãe, ou começa algo assim. Mas... E uma questão também de aconselhamento, até
teológica, vamos dizer assim. Teológico, eles procuram. Eles procuram, assim, pô, pastor, tá isso aqui, ou... Seja até uma questão teológica sobre a vida dele, sobre um relacionamento. Então, pô, será que eu tô certo diante dessa atitude que eu tô tomando? Então... E Deus sempre vai conduzindo as coisas, sabe? Então, quer ver uma coisa? Foi até aqui na Barra. Eu tava fazendo um pequeno grupo. A gente tem um pequeno grupo aqui dos jovens. E eu lembro que sempre ia caminhando para uma mesma temática. E aí depois, passado talvez uns 3, 4 pequenos grupos, uma jovem chegou para mim e falou, pô, pastor, você tem falado, não diretamente para mim, mas no pequeno grupo, sempre sobre algo específico. Uhum. E a partir do que você tem falado, eu tomei uma decisão, eu tô deixando a minha carreira que eu iniciei de atriz e tal, para seguir algo que Deus colocou no meu coração. Entende? Então, às vezes, nem é algo pessoal, mas talvez eu tento ao máximo deixar isso claro. Na minha vida e na minha fala, eles aprenderem algo, sabe? Uhum. Mas as demandas normalmente que venham sobre relacionamento e talvez as decisões, porque é um momento muito crucial da vida, onde estão decidindo o futuro, faculdade, com quem eles vão namorar, talvez vai casar. Então, são muitas decisões e que eu falo, como eu trabalhei em colégio, se eu, como pastor, conseguir mudar 1 grau na vida da pessoa para o lado certo, isso lá na frente vai fazer uma diferença muito grande. Já teve alguém que você chegou e falou assim, você seria um bom pastor? Já. Já? Já. Teve um que Deus não deixou falar, que eu falo que é meu irmão, que é o Davi. Uhum. Tipo assim, ele me veio questionar sobre algo, sobre chamado. Uhum. E aí naquele momento ele falou assim, ó, ele tem um chamado para teologia, mas não é para você falar. Eu lembro que eu respondi aquilo, mas eu vi que aquela resposta estava preparando ele para o chamado que ele ia receber, sabe? Uhum. Mas eu não participei, talvez, ativamente do chamado em si, olha, vai fazer teologia. E teve um que eu participei, se quem quiser ir no meu Instagram, Gustavo Wirli, Gustavo, normal, Wirli, H-I-R-L-E. Vai, tá aí, a gente vai colocar pro pessoal. Ela, aqui que coloca para vocês. Uhum. Lá tem uma publicação, se você for ver nos marcados, tem lá o Cauã. Cauã, ele chegou, todo funcionário que passava para entrar no hospital passava pela capelania para a gente explicar a filosofia do hospital, por que aquele hospital existe. A gente não está lá simplesmente para curar as pessoas, mas também para levar uma mensagem que vai além da cura. Então a gente sempre tentava levar isso para as pessoas que estavam iniciando a carreira de trabalho no hospital. E quem chega na minha frente? Cauã. Uhum. E na mesma hora ele falou assim, olha, ele tem um chamado para teologia e tal. Mas ele era o quê? Estudante de medicina? Ele nada, era paciente, ele ia trabalhar como jovem aprendiz, ele era novo, fazendo... Se eu não me engano, estava fazendo ciências biológicas. Era nessa área de biologia. Uhum. E eu lembro que eu fui e falei, o que você está fazendo aqui? Ele olhou pra minha cara assim, o que esse cara tá falando? Você tem um chamado para teologia e tu não foi. E aí eu lembro que eu fui, comecei a conversar com ele, a falar, e eu falei, olha, calma, tu tá fugindo por quê, cara? Se Deus te chamou, por que você não tá indo? Só que ele ficou muito assustado. Tipo assim, esse pastor é muito doido. Como é que ele sabia? Ninguém sabia. Ele falou que ninguém sabia desse desejo, nada sobre algo que ele tinha no coração dele. E ali foi a pessoa que meio que ressurgiu isso e falou com ele sobre, fui eu. E aí ele falou que começou ali a orar com Deus, a lutar, e ele fez um propósito. Eu falei, Senhor, se realmente isso que o pastor Gustavo tá certo, ele falou, é isso que você quer, eu tenho que ser chamado para pregar no Dia Mundial dos Desbravadores. Para quem não sabe, Desbravadores é como se fosse um escoteiro. Só que na nossa igreja a gente faz um pouco diferente, tem a mesma acampa e tal, mas alguns princípios são diferentes. A gente tem um podcast gravado aqui com um dos líderes dos Desbravadores, Renato. Então, quem quiser saber um pouquinho mais dos Desbravadores, né, Cláudia? Então a Cláudia é líder do Desbravador. E ó, o telefone tá tocando. Telefone tocando, pastor. Alô? Alô? Cristão Anônimo. Espera um pouquinho que ele vai ter uma pergunta aí.
Ele vai ter uma pergunta aí pro pastor. Pera um minutinho. Fala, galera que acompanha o Pod God com Kika Malk. Tudo bem com vocês? Kika, eu tenho uma pergunta para nosso convidado. Pastor Gustavo, qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou na faculdade de teologia? Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu. Pergunta Da interessante, faculdade de teologia. Olha, eu vou falar uma da faculdade e a outra é do ministério. Acho que os dois são importantes. Da faculdade, creio eu, que seja a dificuldade financeira. Talvez foi a maior dificuldade que eu passei durante a jornada de faculdade em si, teológica em si, foi porque eu não tinha condições. Eu lembro que no meu terceiro ano, igual a gente está sentado aqui agora, eu e minha mãe, falei, e aí minha mãe falou assim, meu filho, aí, como é que a gente vai fazer esse ano? Esse ano a gente não tem para quem pedir ajuda, nada, e eu lembro que eu falei assim, mãe, Deus vai honrar o propósito que eu tenho com ele. Aí, passado algum tempo, o NASP me liga, perguntando porque eu não tinha feito a minha inscrição, a minha matrícula, né? Eu falei, olha, não tem dinheiro, não tem condições de voltar. E ali, passado mais alguns dias só, eu fui no mercado com a minha avó, voltando no mercado, 2 ligações perdidas. Ligação perdida. De São Paulo normalmente é o quê? É a TIM, é a Claro, é o negócio de cartão, seja o que for, mas não é nada bom, né? Só que sabe algo me impressionou assim, liga de volta. Tá bom. Liguei de volta. Aí quando atendeu, oi, tudo bem, que é responsável financeira do NASP e tal, você ganhou uma bolsa, eu falei, deve ser renovação da minha bolsa, não sei o que, Aí eu comecei a explicar pra ela como é que era a renovação da minha bolsa, só que não tinha como eu voltar, porque não tinha condição, realmente estava esperando uma oportunidade de emprego naquela época, se eu conseguisse aquele emprego, eu ia conseguir voltar pro colégio, tipo aquele mês de trabalho. Eu, tá. Ela falou assim, olha, acho que você não entendeu. Não sei onde você tá, mas o lugar que você vai pra casa, fique em paz, porque esse ano sua faculdade está paga. Uau. Alguém ligou pro colégio e falou que iria pagar minha faculdade. Não sei quem é até hoje, a pessoa. E eu lembro que quando ela falou isso, a minha avó estava no lado dirigindo, eu comecei a chorar e ela, meu filho, quem morreu? Aí eu falei, não, vó, ninguém morreu. Só tem alguém pagando minha faculdade. E... Cara, é uma sensação que Sim. acho que você queria saber, né? Então foi Deus. Eu só penso assim, cara. Não tem como. E aí eu lembro, olha só, e não acabou. Eu lembro que eu entrei em casa, na casa da minha avó, eu ajoelhei e comecei a orar. Falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. E ali, naquela oração, no meio da oração, o que acontece? Meu telefone toca novamente. E aí quando meu telefone toca novamente, eu vou atender, a ligação estava muito ruim. Eu lembro que eu fui lá pro final, assim, no quintal, o quintal é grande. E aí uma outra pessoa, que nunca me ligou na minha vida. E aí ela falou assim, eu posso ler um verso da Bíblia para você? Para você que está em casa, se você quiser abrir depois e ler com calma. Porque essa promessa não era só para mim, não foi só para mim. E não é somente para mim, mas também para você. Está lá em Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao 13. E fala que se você buscar o Senhor, eu sei que planos tem a respeito de você. Planos de prosperar e de não causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então, se você buscar a mim de todo o seu coração, com toda a sua alma, você vai me encontrar. Então, eu lembro que quando ela estava recitando esse verso ali, né? Eu olhei para o céu e falei assim, tá bom, Senhor, já entendi. Então, essa talvez seja a maior dificuldade que eu passei, mas também um dos maiores milagres que eu passei no ministério. E o segundo, que já foi dentro do ministério, foi minha ida para o hospital. Por quê? Por conta da morte do meu pai, eu sempre tive um trauma de morto. Tipo assim, morte. A morte em si sempre foi um tabu muito grande para mim, mas tipo assim, era ao ponto de, tipo assim, eu tô na rua, passei na frente de uma funerária, ver um caixão, eu ficar 2 dias sem dormir. Você sabe que eu tenho esse tabu, mas é com enterro. Sério? Depois que eu enterrei, foi minha irmã, em 1997, depois o marido em 2002. Eu nunca mais consegui ir em enterro de ninguém. Nossa. Pai de amiga minha morre, mãe de amiga minha, eu falo, pelo amor de Deus, desculpa, mas não dá pra eu ir. Não, então, era isso aí? Não dá. E eu cheguei aí num enterro depois, eu não fui nem da minha avó.
sabe? Eu fiquei meio que traumatizada. E o enterro que eu fui, eu chorava do começo ao fim. Eu não era nem parente de quem morreu. Eu chorava mais do que o pessoal que estava lá. Eu acho que ainda tenho esse problema. Isso aconteceu comigo. Eu não fui no enterro da minha bisavó. Você vai perguntar, qual é a cor do caixão? Não sei se é branco, marrom, se é preto, não sei. E aí eu, com esse trauma, não conseguia ver a pessoa. Tipo, era algo pra mim muito... que era, não sei, era realmente um trauma ali. Uhum. E o Deus me coloca pra ser pastor onde? No hospital. E no hospital ele lidava com todas as mortes do hospital. Desde a uma unidade semi-intensiva, intensiva, desde a uma unidade de emergência. Então, todas que estavam ali eu participava ativamente. Normalmente eu tinha outros capelães, mas se eu estava ali meio que do plantão, né, eu ia atender aquela pessoa. Após a notícia normalmente, e às vezes eu acompanhava todo o trâmite. Uhum. Então eu vivi momentos de eu pegar o violão, cantar uma música para a pessoa e ela vir falecer. Sabe? Eu tive momentos assim ali Mas dentro. você acha que isso te ajudou, te fortaleceu? Então, no início foi muito difícil. Eu lembro no meu primeiro dia que eu precisei fazer, eu fiquei uns 2 dias sem dormir. Tipo assim. E vinha aquela memória, a mente não parava. Uhum. E ali foi literalmente uma escola para mim. Para eu entender sobre a morte, para eu aprender a lidar com ela. Então Deus foi me ensinando algumas coisas e talvez dentro do ministério essa foi o meu maior desafio. Lidar com esse trauma que eu tinha. E hoje, graças a Deus, eu consigo lidar com isso, sabe? É bom porque eu também entendo um pouquinho a dor da outra pessoa, porque eu vivi isso intimamente, né? Eu tenho isso talvez vivo dentro de mim. Então, por mais difícil que seja, hoje eu consigo, mesmo diante disso, eu levar a esperança, levar o conforto. Uhum. Então, eu sou muito grata a Deus por ter me levado ao hospital, sabe? Porque Ele hoje sabe que faz. eu consegui vencer isso, sabe? Uhum. Eu não entendi. Eu falei, já que o Senhor me trouxe pra cá, então... Já sabe por quê, né? É isso aí. Foi pra te curar. Então, foi isso aí. Caraca, arrasou. É isso aí. Foi pra me curar. Pastor, assim, o objetivo desse podcast, o Pod God, a gente sabe que é tentar alcançar alguém que assista uma história de vida e pinte uma curiosidade, conhecer esse Jesus, enfim. E a gente sabe que os testemunhos, principalmente os de conversão, são muito fortes. Nesse teu tempo, você já presenciou alguma conversão, assim, absurda, marcante, que você nunca vai esquecer? Olha, talvez a minha, né, seja a minha conversão. Eu não sei. Porque você já nasceu... Quer ver uma coisa? É isso aí, mas... mais fácil. Quer ver uma coisa? Eu já preguei isso lá na igreja uma vez. Até na Semana Jovem. Eu contei esse testemunho meu. Eu estava no 4º ano de teologia. Ia ser um pastor. No outro ano eu ia já começar a exercer meu ministério. Estava tudo certo, tudo encaminhado. E aí eu lembro que teve uma vigília lá no NASP. Vigília de noite toda, sabe? Uhum. Eu lembro que, sabe, final de vigília, que as pessoas já estão assim já, e eu já só no mesmo. Aí deram comidinha, a gente ia comendo para dar aquela acordada. Uhum. Mas eu lembro que ali tinha um momento de oração bem no final, sabe? E eu comecei a fazer aquela oração, aquele momento de oração, e aí o Espírito Santo falou para mim assim: Gustavo, você ainda não me ama. E aí você pode parar e pensar assim, poxa, o Gustavo largou a família dele em outro estado, vem na base da fé para estudar em um colégio, largou talvez os seus sonhos, os seus planos que tinha na sua mente para ajudar em casa, para fazer o que fosse, para estar fazendo a vontade de Deus, e ele não ama esse Deus ainda. E essa era a realidade. Uhum. Não era convicto daquilo.
E eu lembro que naquela oração, eu lembro que eu tentei falar assim, Jesus, mas eu te amo. E eu não conseguia, porque eu realmente não amava. Eu amava outras coisas mais do que a Deus. Eu amava outras pessoas mais do que a Deus. Tinha outras coisas e outras pessoas como mais importante. Como prioridade acima de Deus. Mesmo diante de todas essas renúncias que eu tinha feito. E eu lembro que ali eu fiz talvez a oração mais difícil da minha vida. Eu falei assim, Senhor, faça o que for preciso, mas faça eu te amar. Você pediu ajuda dele. Então, e hoje, para a honra e glória dele, Kika, eu falo que eu consigo amar o Senhor. Eu posso falar, eu amo Jesus. Então, eu vejo que eu não era um convertido ainda. A gente sabe assim, que muita gente pode estar dentro da igreja. Às vezes eu até me pergunto, tem gente dentro da igreja que ainda não é então, talvez convertido. Falam, ele não é convertido, ele é convencido. Então, tipo assim, a maior conversão tem que ser a minha. Porque se eu não for convertido, como é que eu vou levar isso para as outras pessoas? Eu creio que eu só consigo levar algo que eu tenho. Então, a maior conversão e a mais importante da minha vida foi a minha própria. Entendi. A gente gravou o podcast com o pastor Diego e, assim, impressionou muito, né? Muitas pessoas vieram falar comigo porque ele era ateu, de defender o ateísmo, né? E, assim, essa conversão eu acho que é muito forte também, né? Então, tá vendo que são... é bem diferente, né? Tipo assim, o pastor Diego era ateu, não acreditava em Deus. Você imagina isso. E eu tava dentro da igreja e ia ser pastor. E tava faltando isso. Entendi, ainda tava faltando isso. Então, são essas coisas que a gente olha assim, a gente nem imagina, né? Talvez, nascido e criado na igreja, tá tudo certo, tudo encaminhado, mas talvez não é assim. A gente tem que ter, até as pessoas que estão dentro da igreja, talvez desde a infância, é necessário que ela tenha esse real encontro com Deus. E talvez esse seja o meu maior desafio com os jovens, principalmente os que já foram nascidos e criados na igreja, que eles venham ter esse encontro com o Senhor. De verdade. De verdade, entendeu? Não porque os pais deles estão indo para a igreja ou até mesmo obrigam eles a ir para a igreja. Não é isso. Ali é a nossa... Já teve algum jovem que chegou, eu não quero vir para a igreja, eu venho forçado, vai falar com minha mãe para ela parar de encher o saco. Tem gente que chega. E aí você chegou lá e conversou e deu, olha, isso é... Sim. Mas... E aí, você quer ver, tá certo, mas e passa aí para a igreja com gosto. E tem gente que eu já fui buscar em casa. Eu tinha uma jovem lá no colégio ainda, ela não estava muito bem, e aí começou o evento assim, ia começar, aí a irmã dela chegou, cadê sua irmã? Não vai vir. Como é que é? Deixa eu ligar. A mãe dela chegou pra mim e falou assim, depois de algum tempo, falou assim, estou muito obrigado, que hoje o semblante da minha filha é outro. E muito porque ela começou a participar, a viver a vida. Porque ela não saía de casa e eu fazia questão de chamar, de mostrar que ela é importante, e ela é muito importante. Entende? Então, às vezes é necessário a gente buscar, como Cristo ia lá buscar a ovelhinha perdida, às vezes é necessário esse empurrão, mas tem questões que o filho já é maduro o suficiente para tomar suas próprias decisões. E o pai tem que entender, tá bom. Até Deus faz isso com a gente, né? Deus em algum momento ele fala assim, olha, vai, segue sua vida. Eu lembrei agora do comentário que o pastor Pedro fez quando ele esteve aqui, e ele falou que ele se assustou assim quando teve a visita de um pastor na casa dele, e o pastor foi falar, acho que alguma coisa de jogo de futebol, quando eu jogo bola, ele, tipo assim, pastor também joga bola? E eu acho que tem muita ideia errada, né? De quem está do lado de fora, acho que o pastor não pode fazer nada, só tem que ler a Bíblia e passar aquilo. E vocês têm uma vida normal. Sim. Né? Uma vida comum. Sabe? Tipo assim, dentro do possível, a gente... Dos princípios bíblicos, vocês têm uma vida... É isso aí. O meu maior objetivo como pastor, Kika, é
viver dentro dos princípios da Bíblia. Uhum. Eu já vou ser bem-sucedido. Entende? Então, se eu conseguir cumprir fielmente a parte que me corresponde como pastor, e tipo assim, poxa, eu posso jogar bola, eu posso ir na praia. Uhum. Tem gente que, tipo assim, pastor nem usa short. Mas, tipo assim, é normal. Uhum. Tipo, pastor é flamenguista. Pastor flamenguista. Ó, pastor tem time, tá vendo? Lá na igreja, eu fui lá agora no aniversário do Mateus, da esposa do Mateus. E eu lembro que eu cheguei no aniversário, eu não ia, mas acabou que me chamaram. Eu falei, eu já tava com a blusa do Flamengo, tava vindo da academia, eu fui de a blusa do Flamengo. Aí todo mundo me zoando, tá? E lá, pastor, eu falei, eu tô de terno, né? Então, isso é importante, as pessoas olham, nossa, pastor, poxa, ele torce, tem um time, é legal, entendeu? Mas qual é o meu desafio? O meu time nunca vai ter minha adoração. Claro. O meu time nunca vai ter minha veneração, algo assim. Porque eu tenho algo a adorar e somente tem que ser adorado a Deus, entendeu? Então, é isso que eu tenho que viver. Não é que eu não posso ter meu time. Então, o meu maior desafio como pastor é esse. Viver uma vida... Não sei se a palavra certa é uma vida comum, mas... que é possível dentro dos princípios... Uma vida plena dentro dos princípios bíblicos, né? É isso aí. Vamos dar uma pausa aqui para o Júnior falar dos patrocinadores. Opa, Kika, que legal, hein? Então, os nossos patrocinadores são eles, My Melody Soundtrack e a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para nosso amigo Neto Matos, da RCK 80. É, uma rádio de rock. Que isso. É uma web rádio. Bem, anos 80. Não é da tua época. Isso aí realmente não é, Kika, desculpa. Não é da tua época. Agora, tem alguma dentro da profissão, algum sonho? Porque eu não sei o que muito sobre as funções do pastor, mas tem algum sonho dentro da sua profissão que você gostaria de almejar? Existe algum cargo? Então, porque, deve haver, né, uma hierarquia, posso explicar aqui para as pessoas entenderem, né? Se você botar até no Google, a igreja mais organizada do mundo, vai aparecer a igreja adventista. Questão de organização, a gente é muito bem organizado, principalmente essa questão de hierarquia, como funciona. Então tem os pastores... Vou começar de cima. Lá em cima, no mais alto topo da igreja adventista, tem a conferência geral. Que lá está os presidentes, os administradores de cada departamento que existe no mundo, na igreja. Então toda a igreja tem departamento de escola sabatina, ou departamento de jovens. Tem um pastor a nível mundial para os jovens, entendeu? Para esse departamento da igreja, e ele tenta fazer, se tem alguma decisão a nível mundial, ele que vai tomar e vai até chegar na gente. Depois, isso é nível mundial. Depois, por continente, não é diretamente por continente, porque tem continente, tem mais de uma, tá? Tem as divisões. A nossa divisão aqui é a divisão sul-americana. É composta por 8 países, é lá em Brasília. E aí vem a União, que é dividida por uma região aqui do Brasil. Que aí tem... que a gente faz parte da União Sudeste Brasileira. E ali é estado de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, e cada uma dessas tem um presidente e os pastores líderes de cada departamento, tá bom? Aí aqui tem o Rio de Janeiro, é dividido em 3 regiões. Em cada região, associações no caso, tem um pastor-presidente e os líderes de departamento. E abaixo disso tem as igrejas, que é o pastor que está ali na igreja, tá bom? Que no caso sou eu. Tá começando, é o primeiro andar. Vamos dizer assim, não. Não é que é o primeiro andar. Tem pastor que fica a vida inteira ali, se aposenta ali. Tem isso, que tem pastor que fica na igreja, no distrito, a vida inteira. E se aposenta ali, né? Com 10 igrejas. E aí, tipo assim, tem pastor que tem um distrito com 10 igrejas. Na nossa casa aqui da Barra tem 2 igrejas, que é a igreja da Barra e a igreja Jardim Oceânico. Mas tem pastor que tem várias igrejas, e ele é o pastor que coordena todas as igrejas, que tem esses departamentos, que tem outros pastores acima para ajudar, auxiliar em toda a programação. Eu falo que eu não estou aqui para
Como eu vou falar? Eu tô aqui pra ir pra onde Deus quiser, Kika, sabe? Mas você tem algum... eu queria tanto ser o chefe dos jovens um dia. Se eu for... Nunca pensou. Ou então Se- outros sonhos. Se eu for, Fazer missão. um dia... Eu nunca pensei em, tipo assim, ser missionário. Uhum. Porque eu acho que Deus não me preparou pra isso. Eu acho... Agora, você tá até falando sobre isso. Eu acho que Deus tem um plano pra mim. Na nossa igreja, tal, de... Talvez eu ainda não sei em essa realidade, mas eu sei que Deus está me preparando para isso ainda, sabe? Agora, para qual posição eu vou alcançar, para onde que eu vou... Deus fala assim, até aqui eu já fui. Pro Colégio Administrativo de Botafogo, Colégio de Caxias, hospital, e agora aqui na Igreja da Barra. Em cada um desses pontos eu sei que foi necessário eu passar e estar, e eu sou muito feliz. Em todos eles eu fui muito feliz, entende? Então eu sou muito grata a Deus por ter passado por esses lugares. Agora, se eu for para um departamento, se eu for para ser presidente, se eu for a nível Brasil, seja o que for, que seja para honra e glória de Deus. Eu não tenho essa pretensão, esse desejo de, nossa... Vai para onde Deus mandar. Deus quer que eu seja pastor lá em... Não sei aí. Lá em São José dos Quatro Marcos, da onde a família da Bianca mora. Mulher que já concordou e está junto, então Ela já- fechou. Eu vou botar no contrato do casamento, Não, Kika. não? Fechou. Já Entendeu? está acordado, então. Mas é isso, Kika. Olha, acho que isso é importante. Acho que o meu maior sonho é ir aonde Deus mandar, sabe? E que eu esteja preparado para isso. Porque é muito difícil, talvez, eu receber um chamado e eu não estar preparado. Aí eu negar esse chamado. Imagina. E, pastor, qual foi o lugar mais inusitado que você... Eu falo assim, mas tem como. Você falou sobre Deus. Acho que foi muito uma circunstância do hospital. Eu tava no hospital ali, tinha de tudo que você imaginar. Tipo, tinha desde... Adventista era a minoria, mas tinha grande parte católico, espírita, de todas as circunstâncias. A gente sempre dava o cuidado espiritual ali para essas famílias. E teve uma família que até hoje de manhã ele me mandou mensagem. E eu fui, era uma paciente, estava em câncer, em estado terminal, e eu acompanhei ela do início ao final. Eu lembro que eu atendi a família após o momento do falecimento. E aí eu lembro que eu falei, olha, eu quero ir no velório, no sepultamento. E eu fiz o sepultamento. Naquele sepultamento tinha mais de 200 pessoas. E tipo assim, que eu nunca vi na minha vida. Aquela família eu tive um contato. Eu lembro que eles falavam que tinha uma trilha sonora. Eu cantei uma música um dia pra eles e aí acabou que foi a trilha sonora deles. E aí ele mandou, pastor, ontem eu escutei Raridade. E eu lembrei muito de você, quero agradecer porque você foi essencial para aqueles momentos finais ali conosco. Eu lembro que eu levei o violão pro sepultamento e eles... Aí eu perguntei para os filhos, vocês querem que eu toque? Ele, por favor. Eu lembro que eu participei literalmente dos últimos momentos daquela pessoa. Então, eu nunca ia ter essa oportunidade, se eu não fosse pastor de um hospital, de ter essa oportunidade de pregar para 200 pessoas que eu nunca vi na minha vida. Talvez esse foi o lugar mais inusitado, assim, tipo... É mais difícil, mas inusitado assim também, tipo, poxa... Mas você foi preparado, né? Então foi um momento especial, que eu guardo ali no meu coração. A gente ia poder ficar conversando aqui horas e horas. Eu tenho uma curiosidade... Só sobre o hospital é um podcast. eu tenho uma curiosidade aqui para saber. A tua opinião sobre o julgo desigual? Julgo desigual? Geral. Dá uma palha aí sobre o julgo desigual, geral. Não só... Só não de relacionamento. Relacionamento, mas em todos os sentidos que eu penso em julgo desigual. Eu não sei se eu estou certa, mas eu penso em julgo desigual lado religioso, financeiro... Mas é isso aí. Eu acho que o julgo desigual também não é somente no relacionamento conjugal, tá? A gente tem que tomar... É porque existem vários níveis dessa questão. Porque tem coisas que são tão diferentes que não tem como você estar próximo daquela pessoa. Talvez aquela pessoa vai te afastar de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado então a gente com tem que tomar isso. muito cuidado. Então,
Eu até preguei sobre a amizade aqui no Jardim Oceânico, num dos cultos. E eu lembro que eu dei alguns exemplos de amizade, sobre amigo. Aí eu lembro que eu dei 2 exemplos. Imagina Daniel e seus amigos, ali, para se prostrar diante da estátua. Se seu amigo não acredita na mesma coisa que você, ele não vai ajoelhar junto contigo. Só que quando tem alguém ao seu lado que acredita na mesma coisa que você, que tem o mesmo pensamento, a mesma missão, as coisas ficam mais fáceis. Entende? E eu lembro que eu dei outro exemplo, foi do paralítico, que os seus amigos levaram até Cristo Jesus. E a fé dos amigos salvaram aquela pessoa. Uhum. Salvou e curou aquela pessoa. Né? Eu falei, será que a fé dos seus amigos pode curar? Pode te curar? Pode te levar até Jesus? Acho que isso é muito essencial. Ter pessoas que me levam até Jesus, que me fazem chegar mais perto dele, que através da fé deles eu posso ser curado, eu posso ser salvo. Entende? Então isso é muito importante. Então isso é muito importante, não somente no relacionamento conjugal, mas também entre os nossos amigos, as pessoas que estão perto de nós. Entende? Isso não quer dizer que se você não pode ter pessoas que não são da mesma religião, muito pelo contrário. Uhum. Tem pessoas que têm a fé em Jesus e tal, e nossa, é isso aí. Você já procurou estudar alguma outra religião? Já. Na faculdade a gente estuda, né? Uhum. Então a gente estuda de tudo um pouco, né? Mas... Então... Mas tem alguns... A gente tem que tomar cuidado, tem princípios que não pode. Eu lembro que... Ela sempre brinca quando eu falo isso. Olha lá. Eu tava conversando com uma menina, e aí ela até por interesse de ter alguma coisa, e aí eu olhei assim, gente, não tem como ter alguma coisa com ela. Porque a menina tinha uma condição financeira muito surreal, que eu nunca talvez ia conseguir ter, e a família dela proporcionava para ela, assim. Isso era um jogo desigual, dentro das circunstâncias que estava ali. E tipo assim, poxa, um perfume que ela tinha era algo, sabe, surreal, que eu nunca tinha visto. Isso é legal, isso é importante estar falando sobre isso, né? Até para os jovens, né? Às vezes, não tem nada a ver. Já ouvi falar muito, ele vai mudar, eu vou conseguir mudar, vai se converter e tal, vamos pensar. Então, tipo assim, existem exceções, que pessoas se converteram, realmente, que se enquadraram, que deram certo. Abriram para conhecer. Se abriram para conhecer. Tem pessoas que, infelizmente, você, se for nessa mente, tipo assim, não vai contando com isso. Estamos chegando no final, agora você vai pegar uma promessinha, vai dar uma... Já para fora aqui, acho que ela é minha. Vai lá. Posso ler? Pode ler. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. 1 Coríntios 13:13. Acabou falando disso, né? O amor por Deus. Eu tenho que comentar sobre? Bem rapidinho. Bem rapidinho. Talvez aqui esteja o segredo para a vida. A fé em Cristo Jesus, a esperança em Cristo Jesus e o amor em Cristo Jesus e ao próximo. É isso aí. Se você conseguir praticar isso aqui, essa fé, essa esperança e esse amor, e completo. Principalmente o amor, que é o maior deles, se você tiver o amor, a fé e a esperança vai se desenvolver naturalmente. É o segredo para ter uma vida feliz, talvez. Sabe? Mesmo diante das dificuldades, dos momentos difíceis aqui na nossa terra, na nossa vida. Gente, está terminando, infelizmente. Agora, para terminar mesmo, vai chegar naquela câmera ali e vai fazer o seu apelo, pastor. Um apelo? É um apelo. Pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, muito obrigado por ter assistido até o final. Um pouquinho da minha história, tá bom? E é algo que eu falo do fundo do meu coração. Eu amo estar e viver para Cristo Jesus. Eu sou um pastor, então talvez é um pouco clichê falar isso, mas eu quero muito que você viva essa experiência. Se você talvez tenha uma dúvida, talvez você tenha um receio em seu coração, faça uma oração: Senhor, se faça presente na minha vida, me ajude nessa circunstância, e Deus escuta os seus filhos. Então eu quero que você faça essa oração e clame pela presença do